Irmãos, como é do conhecimento de todos, não estamos podendo nos reunir na igreja, mas os nossos PGMs eles estão acontecendo de forma online, né, principalmente para o grupo dos jovens e adolescentes. A EBD online também para os adolescentes, eu acredito que esse domingo já tenha funcionado, mas para os adultos eu ainda não consegui terminar. Eu estou terminando o estudo do livro de Efésios, para poder ali, ainda estou fazendo a separação por domingo, para que possamos estar então disponibilizando esses estudos para os irmãos. Em conversa com a Juliana, a gente achou que é melhor, de repente, estar soltando aos sábados. Então, para o próximo sábado, de repente os irmãos já estarão recebendo ali a nossa EBD online. Fiquem em oração, orem por mim, para que o Senhor possa me dar o discernimento necessário para estar ali realizando esses estudos. Vamos agora ao nosso período de oração e temos alguns pedidos de oração especial. Gostaria que os irmãos estivessem orando pelo irmão Ari Rangel, né, que está ali, né, com problema de saúde, e também estivéssemos orando pelo irmão José Lourenço, o esposo da Mara, que ele sofreu, não é, um AVC e está internado até a última informação que eu tive. Então vamos estar orando ali por essa família, pela irmã Mara, pelo irmão Lourenço, pela recuperação total do irmão. O irmão tendo oportunidade, mande uma mensagem para a Mara, né? Faça uma ligação, dê a ela o consolo, o conforto, né? Diga a ela: estou presente, Mara, não de corpo, mas estou em mente, em espírito, né? E alma, eu estou aí junto contigo e estou orando por você e pela recuperação do seu esposo. Nesse momento, nós vamos passar a palavra para o pastor Marcos, que estará nos trazendo alguns louvores para a nossa alegria, não é, dessa noite. E participe, irmãos, cantando, canta aí da sua casa, junto com o pastor Marcos, num grande coral, não é, louvando e exaltando ao nosso Deus, que é digno de receber todo o nosso louvor. Deus é grandioso, é poderoso, é tremendo. O tamanho dele, aliás, ele não tem o tamanho que nós possamos pensar, porque ele é infinito. Ele é grandioso, infinito. Ele é maior que tudo. O universo cabe na palma das suas mãos. Por isso nós entendemos que ele não perdeu o controle. Ele continua firme em sua posição, reinando como Deus eterno, e está olhando para cada um de nós. Quão grande é o meu Deus. Cante comigo em nome de Jesus.
gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, começo e fim, começo e fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Glória a Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Jesus vem e não demora. Estejamos preparados para a sua vinda. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele
receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Rei. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Irmãos, vamos fazer nesse momento o nosso período de ofertório. A palavra de Deus nos diz que devemos trazer todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento da minha obra. Nesse período agora, quando estamos confinados, irmãos, as despesas da igreja, elas não mudam, elas não se alteram. Então nós precisamos que você se mantenha fiel na sua participação, dando o seu dízimo e a sua oferta. Nós temos compromissos para os quais a igreja tem que manter. Nesse período agora, você também não pode esquecer de trazer, irmãos, o mantimento, né? A oferta ali para o mantimento, a campanha do quilo, porque muitas pessoas que são profissionais autônomos nesse momento estão parados, sem poder sair de casa. Nós temos várias situações em que as pessoas estão sem os seus recebimentos e precisamos estar ali com o nosso celeiro abastecido para podermos dar o apoio necessário aos nossos irmãos e também aos amigos nesse momento. Então não deixe de estar dando o seu dízimo. Nós estamos aí embaixo com o número da conta da igreja.
faça o seu depósito, a sua transferência. Se para você é inviável fazer a transferência, ou o depósito, dá uma ligada para a igreja, fale com o irmão ali presente e ele estará te informando, combinando com você uma forma de estar ali pegando os seus dízimos. Obrigada. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse vai ser o assunto da nossa mensagem nesse momento. Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10 até o 20. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Vamos orar nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos por tudo aquilo que tu és, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te glorificamos, Senhor, porque sabemos que teu é o poder, tua é a glória. Tu tens o domínio, ó Deus, de todas as coisas em tua mão. Agindo, Senhor, quem o impedirá? Ó Deus, nesse momento nós queremos te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações. Fala, Deus, fala ao teu povo nesse momento. Senhor, nós estamos com os nossos corações angustiados, nós estamos aflitos, nós estamos cercados de incertezas e precisamos mais do que nunca ser fortalecidos, ó Deus, na força do seu poder. Por isso, fala aos nossos corações. Abra as nossas mentes e os nossos corações, ó Deus, e que possamos ser, Senhor, nesse momento, selados com a tua paz, que excede todo o entendimento. Que nenhum de nós tenha a sua mente capturada. Tira, ó Deus, tudo aquilo que não vem da sua parte, Senhor. Me usa para falar aos teus servos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo escreve essa carta aos membros da igreja em Éfeso a partir da sua prisão em Roma. Paulo está preso em Roma quando ele escreve, então, aos Efésios. E nesse capítulo 6, a partir do versículo 10, nós lemos que Paulo vai dizer: no demais, irmãos. Algumas versões bíblicas vão dizer concluindo, outras versões vão usar outras palavras, mas ele dá aquela sensação de, portanto, depois de tudo isso que eu disse para vocês, ou então de tudo isso que foi dito a vocês, eu espero que vocês sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E para nós entendermos esse texto, a partir do versículo 10, quando ele está então encerrando a sua carta, ele diz: no demais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nós precisamos dar uma recapitulada, lembrar um pouco daquilo que Paulo falou nos capítulos anteriores. No capítulo 1, Paulo começa ali dizendo que nós somos feituras de Deus, nós fomos feitos por Deus, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, Paulo começa essa carta dizendo que nós somos feituras do Senhor.
e que ele nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo. E Paulo vai dizer também que nós fomos criados para dar louvor e glória ao Senhor. Então, lendo o capítulo 1, se Paulo começasse e encerrasse a carta dele no capítulo 1, seria tudo muito bom, né? Porque nós fomos criados por Deus, somos feituras de Deus, somos eleitos por Deus. E para que nós fomos criados por Deus? Para darmos louvor à sua glória. Então é Deus quem criou, Deus habita em nós vivemos para o louvor da glória de Deus, Ele é o Senhor do tempo e da história, então nós estamos em boas mãos. Mas no capítulo 2, Paulo vai continuar dizendo que e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Não é? Nós somos criaturas pecaminosas. Desde o pecado original, o pecado praticado por Adão, todos pecaram a partir do pecado praticado por Adão, o pecado da desobediência. Então Paulo vai dizer, todos pecaram e estão destituídos, estão separados da glória de Deus. E aqui no capítulo 2, Paulo vai estar dizendo que nós estamos separados, né, da glória de Deus, nós somos pecadores e que nós estamos sujeitos a 3 forças. Quais são essas forças que Paulo vai dizer que nós estamos sujeitos? No versículo 3 ele vai dizer, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então, uma das forças, não é, pelas quais nós estamos sujeitos é a força da carne. O que é a força da carne? É o desejo natural que nós temos para o pecado, é a nossa tendência pecaminosa, né? É aquilo que Paulo coloca, né? É o velho homem sempre querendo se manifestar. Ele vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. Nós não precisamos, por exemplo, agendar o nosso pecado. Né? Nós não dizemos, num dia acordamos e dizemos, hoje eu vou adulterar, hoje eu vou praticar um homicídio, hoje eu vou roubar. Não existe esse planejamento, até existe, né, alguns crimes aí, né, que são premeditados, mas eu estou dizendo com relação ao pecado de um modo geral, que nós não precisamos nos esforçar, não precisamos de muito planejamento para que nós venhamos a pecar, porque nós estamos sujeitos à força da carne. Nós também estamos sujeitos à força do mundo. O que é a força do mundo? Essa sociedade facilitadora do pecado. Nós vivemos numa sociedade, pecaminosa e que facilita o pecado. Então, o pecado, ele jaz à nossa porta, o maligno, o pecado, ele jaz à nossa porta. E agora nós estamos, com toda a tecnologia, com celulares, smartphones, tablet e computador, com as bandas largas, a um clique você tem todo tipo de imagem, todo tipo de informação maléfica que nós possamos sequer imaginar. Nós não sequer podemos imaginar aquilo que pode chegar dentro de nossas casas. Então nós estamos sujeitos à força da carne, que é o desejo natural ao pecado. Nós estamos sujeitos à força do mundo, que é essa sociedade facilitadora do pecado. E nós estamos sujeitos à força, também de Satanás. O que Satanás quer? Ele quer nos impedir de fazer a vontade de Deus. Todo o trabalho de Satanás, ele está sempre em torno de nos impedir de fazermos a vontade de Deus. No capítulo 3 e no capítulo 4, Paulo vai dizer, por causa disso, por esta causa, por essa razão, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios. Então eu estou preso, para poder levar a mensagem até vocês, para poder escrever. E Paulo vai dizer que por essa razão, por estarmos sujeitos a essas forças, nós precisamos estar fortalecidos. Então entenda, nós fomos criados por Deus, somos feituras de Deus, somos eleitos por Deus para darmos louvor à glória do Senhor. Isso é o capítulo 1. No capítulo 2, Paulo vai dizer
que apesar de termos sido criados por Deus, sermos feituras de Deus, nós estamos sujeitos a 3 forças aqui no mundo, que é a força da carne, a força do mundo e a força do próprio Satanás. E Paulo vai dizer então no capítulo 3 e no capítulo 4 que por essa razão, por estarmos sujeitos a essas forças aqui no mundo e que tentam nos impedir de fazer a vontade do Senhor, que é de darmos louvor à glória dele, então nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, para que possamos viver e fazer a missão de Deus aqui na terra. Nós precisamos estar fortalecidos, não é? Nós estamos em boas mãos, mas ainda estamos batalhando. Então, nós somos feituras de Deus, somos eleitos por Deus, mas aqui na terra nós estamos em constante batalha. Contra o quê? Contra as forças da carne, do mundo e do Satanás e do diabo. No capítulo 5, de repente parece que Paulo mudou de assunto, não é? Um leitor desatento, ele pode pensar que de repente, o que aconteceu aqui? Não é? Paulo de repente começa a falar do trato de patrão-empregado, trato de marido-mulher, mulher e esposo, filhos, não é? Por quê? Paulo vai abordar isso. São os nossos relacionamentos pessoais, porque onde a nossa fé vai ser provada, irmãos? A nossa fé vai ser provada nos nossos relacionamentos pessoais. Nós estamos vivendo um momento agora de confinamento, onde acredito que mais do que nunca, né, essa parte, né, do teste nos nossos relacionamentos pessoais estão sendo testados. Né, alguns estudiosos, né, eles levantam a questão que ao término dessas quarentenas, ao término do confinamento, você vai ter 2 situações, né, que ainda não temos estudos para sabermos onde vai parar, mas eles dizem que ou haverá um grande número de divórcio ou, né, daqui a 9 meses um grande número de bebês nascendo, né, ou nós vamos nos acertar, né, e aí trazer nova vida, ou vai haver separação, né? Porque nos nossos relacionamentos nós somos provados e testados a todo instante. Então isso é o que Paulo está nos trazendo no capítulo 5. E aí nós chegamos no capítulo 6. Aí ele vai dizer: quanto ao mais, irmãos, depois de toda essa trajetória, depois de todas essas explicações que foram dadas para vocês, eu digo que vocês precisam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa é a conclusão, não é? Após vermos o mundo e a igreja como são na verdade, só nos resta um caminho: sermos fortalecidos no Senhor. Então nós precisamos orar pedindo a Deus que fortaleça a nossa vida e a nossa fé. Nós precisamos orar, né, pelo nosso próprio coração, pois existem vários desafios, não é, para que nós não sejamos fortalecidos. Existe uma luta do mundo, não é, contra a igreja, contra os servos do Senhor, para que nós não venhamos a ser fortalecidos no Senhor. Né? Mas nós precisamos buscar cada dia mais nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Uma das verdades mais claras que experimentamos, né, que podemos experimentar, é a nossa fraqueza. Nós somos fracos. Né? O ser humano, ele é fraco. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, não é? Ele vai dar conta da sua fraqueza quando ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas que o mal está sempre diante dele. Né? O mal eu faço, o bem eu não consigo. Né? E Paulo está dizendo que ele se sente fraco diante, né, dessa situação. Mas Paulo vai dizer também que quando ele se sente fraco, né, quando Paulo tem a real consciência da sua fraqueza, da sua necessidade de ser fortalecido no Senhor, é nesse momento que ele está forte. Porque quando eu percebo que eu sou fraco, que por mim só eu não darei conta, que eu preciso da força e do auxílio do Senhor, então eu me torno fraco, não é? Eu admito a minha fraqueza e nesse instante, então, o Espírito Santo pode tomar conta do meu ser. E aí eu sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder.
Nós somos fracos, irmãos. A nossa natureza, ela é fraca. Nós somos fracos em quê? Nós somos fracos moralmente. Moralmente fracos. Não precisamos de esforço para pecar, porque isso faz parte da nossa natureza. Nós somos fracos também fisicamente, não é? O tempo cobra o preço. A nossa saúde vai, a nossa força se vai, aquilo que fazíamos muito tranquilamente, não é? No tempo passado, há 10, 15 anos atrás, hoje nós não temos a mesma força para fazer. Né? E todos nós estamos sujeitos a essa fraqueza, a fraqueza física. Não é? O tempo, ele cobra, ele simplesmente passa. Nós somos fracos também emocionalmente. Nós temos altos e baixos, nós estamos alegres e estamos tristes, nós nos sentimos muito fortes, de repente nós nos sentimos muito fracos com relação às coisas pelas quais nós precisamos lutar, e às vezes no mesmo dia. Às vezes nós vamos dormir muito bem e acordamos com o nosso coração pesado, com o nosso emocional fragilizado, principalmente nesses dias de confinamento, não é? Existe muita variação do nosso emocional, porque estamos tendo que viver coisas que nunca vivemos, principalmente aqui no Brasil. Vivermos confinados dentro de nossas casas, não é? Com o isolamento social, não é? Não se sociabilizar é uma coisa. Quando eu não me sociabilizo, porque eu não quero me socializar, irmãos, isso é uma situação. Agora, quando eu não posso me socializar, aí é bem diferente. Não é? Quando eu sou, não é, me é quase que proibido sair, né, onde eu estou impedida de ir, de visitar as pessoas, de lidar com as pessoas, então isso me abate, isso me aflige. E muitos de nós estamos passando por esse momento de grande aflição, né, de grande angústia, né, muitas pessoas com problemas de depressão, porque estão confinadas, estão isoladas. Então nós somos fracos moralmente, nós somos fracos fisicamente, nós somos fracos emocionalmente e nós somos fracos também espiritualmente. Crer em coisas que nós não vivemos. Enquanto igreja, irmãos, nós temos uma capacidade, uma habilidade de cantar, de ler, de pregar coisas que não vivemos fora do culto. Eu lembro que pouco antes de nós estarmos passando por esse período que estamos vivendo agora, né, de confinamento, em um dos cultos em nossa igreja, lá na ministração do louvor, eu estava falando com os irmãos a respeito daquele corinho, Oceanos, né, falando, os irmãos pararam para pensar naquilo que estão cantando. Os irmãos estão pedindo, leva-me ao mais profundo, né, que eu vá ao mais fundo, para que a minha fé seja testada. Né? E naquele momento, né, quando a gente para analisar aquilo que nós estamos realmente cantando, muitas das vezes a gente percebe que, na verdade, eu estou cantando algo que eu não vivo. Porque cantar uma música, né, essa música, né, num domingo de culto, em comunhão com os irmãos, quando tudo está aparentemente normal, isso é uma situação. Né? Mas eu quero ver, a gente está cantando ela agora, não é? Senhor, acalma minha alma, não é? Eu não vou temer o dia de amanhã, descansarei, não é? Cada vez que a minha fé é provada, né? Se eu não andar, né? Se o mar não se abrir, eu ando sobre o mar. Né? Então são músicas que muitas das vezes a gente está ali, a gente canta, mas quando chega o momento da provação, e esse é o momento da provação, esse é o momento do dia mau, então a nossa fé, ela é testada. E aí nós vemos o quão fracos somos espiritualmente, pois temos a capacidade de cantar, a capacidade de ler e a capacidade até mesmo de pregar coisas que muitas das vezes nós não vivemos. Então, Paulo, ele vai dizer que nós vivemos constantemente nesses conflitos, não é? Alguns conflitos, eles são externos. Então, quando eu passo pelo conflito, todos os irmãos conseguem perceber, sabem aquilo que eu estou passando.
né? Esse é o caso quando nós estamos numa situação de luto, numa situação de doença, numa situação de separação. Então é um conflito externo, mas existe também aqueles conflitos internos, aquele conflito que está lá dentro de mim, dentro do meu coração, e que só mesmo Deus, que sabe aquilo, né, que vai dentro do meu ser, que me sonda, que me conhece, né, que sabe o meu pensamento antes mesmo de eu falar, aquele do qual eu não posso me esconder, não é? Porque se eu subir até o céu, ele está lá, e se no céu eu fizer a minha cama, ali também ele me encontrará. Então, o Senhor, ele sabe de todas as coisas, e ele conhece os nossos conflitos internos, mas eles não são conhecidos dos nossos irmãos. Nós precisamos ser fortalecidos na força do Senhor, né? No poder do Senhor e na força do seu poder. A nossa fé, nossa disposição em obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 11, Paulo nos diz que nós precisamos ser fortalecidos por 3 razões. Não é? A partir do versículo 11, vamos ler lá. Ele vai dizer: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, eu preciso estar, né, fortalecido no Senhor, em primeiro lugar, porque Satanás, o nosso adversário, ele ronda os lugares celestiais, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Né? Pedro vai nos dizer isso em sua carta. Então nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, precisamos estar revestidos da armadura para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, que é o inimigo da nossa alma. Ele nos prepara a armadilha para que nós possamos cair em nossas fraquezas. É muito interessante, porque Satanás, ele não vai nos atacar nos pontos em que somos fortes. Ele vai buscar as nossas fraquezas. Eu acho muito interessante que em um dos sermões do pastor Ronaldo Lidório, ele fala sobre uma experiência que ele teve assistindo uma vez um documentário no Discovery Channel a respeito de leões e búfalos. E ele fala que nesse documentário, os cientistas, eles queriam entender a razão porque os leões ficavam sentados, deitados na relva, né, observando os búfalos, coisas de 30 minutos, 1 hora ou até mais. Antes de atacar os búfalos, os leões ficavam lá, sentadinhos, deitadinhos, só observando, né, mantendo ali aquela coisa de observação, aquele momento de observação. E os caçadores, os estudiosos, eles queriam entender a razão de ser, não é, dos leões ficarem ali, porque só depois de um grande momento de observação, de um grande período de observação, eles então saíam, né, um se levantava e ia no ataque aos búfalos e os outros então iam juntos e eles sempre atacavam e conseguiam, não é, ali pegar a presa e comer, né, destroçá-la e comer ali, né, fazer daquele búfalo o seu alimento. E eles ficaram ali durante 6 meses ou mais estudando e não conseguiram entender nada, não conseguiram detectar. Eles fizeram lá estudos, botaram câmera noturna, voos, né, e panorâmicos para poder entender a razão de ser dos leões ficarem lá parados antes de atacar os búfalos. E eles não conseguiram entender. Então, depois de um grande tempo de estudo e sem êxito, eles mudaram o foco do estudo e eles então passaram a estudar os búfalos ao invés de estudar os leões. Para poder entender a observação dos leões, eles foram então estudar os búfalos. E eles foram estudar as carcaças dos búfalos deixados pelos leões. Então, após o ataque feroz dos leões, eles sempre ficavam ali a carcaça dos búfalos e os estudiosos começaram então, os pesquisadores, a estudar aquelas carcaças. E eles observaram que aquelas carcaças, né, elas representavam, na sua maioria, búfalos que estavam muito velhos, estavam cansados, búfalos que eram muito novos, ainda não tinha esperteza,
né? Ainda não tinha ali a energia necessária para fugir dos leões. Os velhos não tinham energia porque já estavam cansados com seus ossos fracos, então eles não conseguiam fugir do ataque. Ou eles eram muito novos ou eles estavam doentes. Ou seja, os leões eles ficavam ali em observação para que eles pudessem identificar no grupo dos búfalos aqueles que seriam mais fáceis de serem atacados, aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam desgastados, aqueles que eram novinhos, ainda não tinham experiência necessária para a fuga, não é? Ou aqueles que já estavam cansados, ou aqueles que estavam doentes. E assim é o inimigo de nossas almas, não é? Pedro vai fazer a referência dizendo que Satanás, não é? Ele brama como um leão, rondando os lugares celestiais, buscando a quem possa tragar. É a analogia perfeita para o ataque dos leões aos búfalos. Ou seja, Satanás está rondando os lugares celestiais. Ele não vai rondar os inferninhos, não, irmãos. Ele vai rondar os lugares celestiais. É dentro do nosso reduto que ele vai vir para nos observar, para detectar as nossas fraquezas, para nos atacar nas nossas fraquezas, para que nós não resistamos no dia mau. Esse é o trabalho do nosso inimigo. Nós precisamos então ser fortalecidos no Senhor. Para quê? Para resistir aos ataques de Satanás, aos ataques do inimigo. Mas de que forma nós podemos ser fortalecidos? Nós somos fortalecidos por meio da oração. Nós somos fortalecidos pela leitura da palavra. Nós somos fortalecidos pela comunhão entre os irmãos. E nós somos fortalecidos com o envolvimento na missão. Quando eu estou ocupada com a missão, quando eu estou ocupada com a minha vida devocional, com a minha vida de oração, com a minha leitura diária, né, o meu estudo diário da Bíblia, quando eu estou ali em comunhão, envolvida na missão, então eu sou fortalecida no Senhor e eu não dou brecha. Eu vou fazer parte daqueles búfalos fortes e valentes que vão fugir do leão, né? Então, para que nós consigamos, né, resistir aos ataques do inimigo, nós precisamos estar fortalecidos, né? Esse período agora de quarentena, nós precisamos, por exemplo, ver, irmãos, a questão de estarmos fortalecidos, né? Lá dentro na carta aos Gálatas, Paulo vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Então ele vai dizer ali, entre o fruto do Espírito, ele vai citar, por exemplo, paciência, longanimidade, benignidade, não é? E é muito interessante porque a longanimidade, ela começa quando acaba a paciência. Ser longânimo é você, não é, ir além do limite da sua paciência. Quando a paciência acaba, então começa a longanimidade, né? Eu estou citando esse porque é um dos frutos, né, que nós temos que estar muito alimentados nesse período, porque é um período diferente de convivência, né? Mas às vezes nós somos igual porco-espinho, né? E aí quando a gente se encosta e fica todo mundo dentro da mesma casa, nós vamos começar a nos espetar e a nos ferir, não é? E até que exista ali o encaixe entre os espinhos, não é? Pode ter muito derramamento de sangue, pode ter muita briga, muito desacordo, e nesse período, mais do que nunca, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, para resistir às astutas ciladas do Satanás, né? As astutas ciladas do diabo, e precisamos estar, irmãos, aí revestidos com esse fruto, nos alimentarmos, né, desse fruto do Espírito, que são a paciência, a longanimidade. Vamos adiante. O segundo motivo pelo qual nós precisamos ser fortalecidos, irmãos, está lá no versículo 3. No versículo 13, desculpa. E ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Não é? O dia mau, ele chega para todos. Há uma teologia da prosperidade que diz que
crente não fica doente, que crente não fica desempregado, que crente não passa por problemas. Irmãos, isso não faz parte, não é? Isso não é o Evangelho. Não é? O Evangelho diz que no mundo teremos aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu vejo muitos irmãos dizendo, não é o sangue do Cordeiro, não é o anjo vai passar o sangue do Cordeiro nas portas para que o coronavírus não entre dentro da minha casa. Irmãos, isso é um contexto do Velho Testamento. Isso foi uma promessa, isso foi um acontecimento para o povo de Israel. Agora nós estamos debaixo da graça, e a graça alcançou os judeus e os gentios. Da mesma forma que a graça alcançou os judeus e os gentios, e que tudo cai sobre todos, que a graça de Deus ela cai sobre todos, como um orvalho, não é, que cai de noite, e ele vai ali cair sobre a relva, e ele vai cair sobre as hortaliças, sobre o alface, sobre o agrião, né, sobre a couve. O mesmo orvalho vai cair sobre todas as verduras, sobre, né, tudo, de forma igualitária, sem fazer distinção, trazendo o mesmo benefício. Da mesma forma também nós estamos sujeitos aos reveses. E esse, né, o coronavírus, ele é um revés que eu acho muito interessante, porque ele é muito diplomático, porque ele caiu sobre todas as nações. Então, nação rica, nação pobre, né? Pessoas ricas e pessoas pobres, né? Todos nós estamos passando pela mesma dificuldade, pelo mesmo dia mau. Todos nós estamos com o mesmo temor de perder, não é, os nossos idosos, os nossos parentes com mais idade, os nossos filhos, não é? Todos estamos com o mesmo temor. Todos estamos passando pelo mesmo momento, não é? Pelo mesmo dia mau. E Paulo vai dizer, revestidos de toda a armadura, para que possais resistir no dia mau. Na verdade, nós precisaríamos já estar revestidos, né? Nós que viemos nos revestindo do poder, né? do Senhor e da força do seu poder, né? Nós conseguiríamos passar por esse momento, não é, de forma mais branda. Mas se você não veio se fortalecendo, ainda dá tempo, e tempo é o que mais nós temos tido nesses dias, quando ficamos trancados dentro de nossa casa durante 24 horas. Então nós temos tempo para orar, nós temos tempo para estudar a palavra de Deus, nós temos tempo para nos revestirmos do Senhor. Irmãos, vamos utilizar esse tempo para crescermos espiritualmente. Para de ficar assistindo telejornal que só dá notícia apocalíptica, e você fica, cada vez que você assiste aquelas notícias, você fica temendo, né? Você fica com mais medo, aquilo ali, né, mina as suas forças e as suas energias. Evite de ficar assistindo essas coisas. Evite de ficar lendo, irmãos, fake news na internet, no Facebook, pessoas falando as mais diversas coisas. Evite brigar, não é? Irmãos aí brigando no Facebook, pela internet. Irmãos, não importa, deixa o presidente em paz, deixa os políticos em paz, fortaleça-se, busca o seu crescimento, busca você estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para que você possa resistir no dia mau, né? E ele vai dizer, e havendo feito tudo, ficar firmes. Né? Algumas versões dizem sair inabalados, sair, irmãos, sem nenhum déficit, sem nenhuma sequela desse período que estamos vivendo, para que você possa resistir e sair firme e sair vencedor no final. Você precisa estar fortalecido no Senhor, e para você ser fortalecido no Senhor, ao invés de ficar assistindo televisão, ao invés de ficar assistindo noticiário, ao invés de ficar lendo coisa que não te edifica, né? Busca o Senhor. Busca aquela paz interior que só Ele pode dar, aquela paz que excede todo o entendimento. E como que a gente alcança essa paz? Através do estudo da palavra, através da leitura bíblica, através da oração. Entra dentro do seu quarto, né? E clama a Ele, Senhor, acalma minha alma, não é?
me faz crer em Ti, me ajuda a descansar em Ti. E Paulo, irmãos, ele continua aí falando, né, e ele vai encerrar essa carta, né, ele vai dizer que a partir do versículo 17, não é? O final do versículo 17, então Paulo vai dizer assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, orai por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Então, Paulo vai dizer ali que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Por quê? Para que possamos resistir às astutas ciladas do diabo. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor para resistir o dia mau e sairmos firmes, não é? Depois de, havendo feito tudo, ficarmos firmes. De que forma que nós conseguimos isso? Estando, irmãos, calçados, não é? Vestidos com a armadura do Senhor. Então é com a palavra, com a oração, com a busca incessante pelo Espírito Santo. É dessa forma que nós sairemos vencedores. E ele vai dizer: e orai por mim, orai por todos os santos. Irmãos, precisamos orar uns pelos outros. Precisamos buscar a Deus incessantemente e orarmos uns pelos outros. Quando estivermos orando, não vamos orar apenas pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, mas vamos orar pelo mundo, não é? Porque essa pandemia, ela está aí em todos os países e precisamos estar orando, não é, pelos nossos irmãos nos demais países, para que eles também possam alcançar a graça e a misericórdia do Senhor nesse momento de angústia. Vamos encerrar esse momento mais uma vez orando. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, precisamos e queremos, necessitamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Reconhecemos, ó Deus, que estamos debaixo da força, ó Deus, que opera neste mundo, a força do inimigo, a força da carne, e entendemos, ó Deus, que precisamos estar revestidos, Senhor, com a oração, com a palavra, com a comunhão com os santos, ó Deus, e com a sua missão, para que possamos, ó Deus, resistir no dia mau, para que possamos, ó Pai, vencer, nos desviarmos das astutas ciladas do inimigo. Ó Deus, nesse momento em que a tua igreja, em que os teus servos estamos passando, ó Deus, por esses momentos de tanta angústia, de tanta aflição, pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos revista, para que nós, ó Pai, possamos vencer a nossa preguiça, possamos vencer os nossos pensamentos negativos, possamos vencer a nossa prostração e possamos cada dia mais estar te buscando. Dê ânimo aos teus servos para que eles possam fazer a leitura da tua palavra, dê concentração aos teus servos para que eles possam estar ouvindo a palavra dos teus servos através, ó Deus, da internet, que o uso da internet seja um uso, ó Deus, abençoado e abençoador na vida dos teus servos nesse momento. Que nós possamos sair, ó Deus, firmes, que a tua igreja, ó Pai, após esse momento, quando tivermos a chance de estarmos nos confraternizando, ó Deus, naquele domingo de tanta alegria que eu já posso antever, nós possamos estar firmes, ó Deus, mais fortes, mais fortalecidos em Ti. Essa é a minha oração, ó Deus, e tenho certeza é a oração de cada servo teu que está orando nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.